Se você trouxe a sua Bíblia, abra por favor no livro do Apocalipse, no capítulo 1. Nós vamos ler os versículos 12 a 16. Diferente da pregação de domingo, onde normalmente eu digo, depois que a gente lê, você pode fechar a sua Bíblia. Na quinta-feira é o contrário, mantenha ela aberta, porque nós vamos caminhando sobre ela, vamos abrir outros lugares da palavra de Deus. Diz assim: E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma veste comprida, e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Amém. Estamos, Senhor, diante de Ti, diante da Tua igreja, diante da Tua palavra. Pedimos a ajuda do Teu Espírito, que o Senhor nos abençoe com a Sua presença e a Sua graça. Em nome de Cristo que oramos. Amém e amém. Olha uma coisa, queridos irmãos, no versículo 11, a primeira parte diz: O que vês, escreve-o num livro. O que vês, escreve-o. Queridos irmãos, diversas vezes o Senhor mandou que o homem registrasse por escrito a sua palavra. Venha por favor para Êxodo capítulo 17, nós vamos ver o versículo 14, ainda que a Bíblia tenha outras ocorrências, eu escolhi apenas algumas para nós lermos nesta noite. Êxodo 17, o versículo 14, diz assim a palavra de Deus. Êxodo 17, 14. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para memória num livro. Perceberam? Aqui nós temos a primeira ordem de Deus para que um homem comece a registrar por escrito aquilo que Deus está fazendo, falando, revelando. Venha por favor para Isaías capítulo 8, o versículo 1. Disse-me também o Senhor: toma um grande volume e escreve nele em estilo de homem. E ainda Jeremias 30, versículo 2. Assim fala o Senhor, Deus de Israel, dizendo: escreve num livro todas as palavras que te tenho dito. Amém. Então, chamando a atenção da igreja de que foi o próprio Senhor que ordenou a santos homens escolhidos por Ele para registrarem as palavras que Ele ia revelando. E depois os apóstolos, tendo aprendido com os profetas veterotestamentários, também começaram a escrever a palavra de Deus. E aqui tem um segredo. Os irmãos, irmãs, moços, moças que pregam a palavra de Deus, você deveria atentar para o testemunho dos profetas, dos apóstolos e para a exortação desse seu pastor, e você deveria começar a escrever aquilo que você vai pregar.
Eu posso ter um amém? Porque às vezes Deus revela uma palavra para a pessoa, e Deus é Deus que revela, e eu sei que Ele revela. Mas Ele trouxe uma palavra inspiracional, a inspiração que é o ponto de partida. Mas agora o pregador vai ter que trabalhar nas Escrituras e ser trabalhado por ela, e meditar, refletir, fazer anotações. Depois vai descobrir ao longo de 4, 5, 6 dias que tem informação demais, que nos 35 minutos do sermão não cabe tudo aquilo, e ele vai ter que fazer escolhas, e vai ter que pensar: se esse fosse o meu último sermão, de 35 minutos, e eu tenho todas essas palavras, quais delas eu pregaria? Porque às vezes o pregador, ele é movido pela graça de Deus lá na sua casa, ele recebe uma revelação de Deus, uma palavra de Deus, e ele está animado para pregar, e ele acha que quando chegar aqui ao púlpito, vai fluir e vai falar 40 minutos tranquilo, mas não vai, e às vezes o pregador vem pregar a palavra de Deus, e ele não está movido a expor a palavra de Deus, porque ele não estudou a palavra de Deus, ele não conhece a palavra de Deus, e ele não sabe com profundidade a respeito do que ele vai falar. E ele só está de olho no final, quando ele vai falar: ponha-se de pé, eu quero orar com você. Porque ele crê que aquele mover é suficiente para alimentar a igreja, e não é. Os irmãos vão lembrar, os pregadores aqui, as pregadoras, o Senhor disse: escreve a palavra, porque depois, quando você escreve, você começa a perceber que você não sabia tanto quanto pensava que sabia, e não teve tanta revelação quanto achou que teria. Mas como ainda falta 5 dias para você apresentar o seu sermão, ainda dá tempo de você orar, buscar mais revelação de Deus. Aí você vê que o seu sermão está meio atropelado, que até quando você lê, nem você não está entendendo muito bem. E uma ideia que veio ao seu coração, você teve dificuldade de expressar ela. Amém, queridos? Começa a escrever, anota, abre lá seu computador, seu notebook, o celular, o tablet, aonde você escreve, começa a escrever a palavra de Deus. Além de você ter uma pregação que as pessoas entendem, e que você entende, e que você se sente em paz, porque você orou, você buscou de Deus, você trabalhou aquilo que vai ser exposto, e você foi trabalhado também por aquilo, você tem uma reserva. Queridos irmãos, normalmente a gente é eco. A maioria das pessoas não tem ideias próprias, fica repetindo o que ouve. E como desde a infância, a adolescência, eu ouvia criticarem aquele pregador que pregava hoje um sermão e amanhã pregava o mesmo sermão. E que se fosse num outro culto, em uma outra igreja, numa outra congregação, às vezes pregava o mesmo, e esse pregador era muito criticado, e eu criticava também, porque a gente aprende e acha que é assim mesmo, e eles diziam estar requentando pão. E um dia eu estava na casa de uns amigos pastores, e por algum motivo falamos sobre isso. E a esposa do pastor falou assim: por outro lado, né, irmão Enéas, seria pena se um excelente sermão fosse pregado uma única vez. Olha a sabedoria de quem não fica repetindo e pensa. Nunca esqueci aquela senhora. E se você entrar lá no meu blog,
A maioria dos sermões que eu prego aqui, prego em outros lugares, você vai achar lá. E sabe o que é interessante? Lá tem sermões que 100 pessoas leram, 200, 500, tem sermões que 1.000 pessoas leram, e alguns 2.000, e tem alguns que já passou de 4.000 pessoas que leram. Não é vídeo, irmãos, porque vídeo é mais fácil, é sermão, fica lendo, está lá, você pode abrir meu blog, você vai encontrar 4.000 pessoas leram. Irmão, eu não sei se algum dia na minha vida eu preguei para 4.000 pessoas, eu acho que nunca. Mas porque essa revelação de Deus, isso que você ouve, que você vê, escreve, eu tenho obedecido. E mais pessoas agora têm ouvido de Jesus através do meu ministério, porque eu fui obediente. E agora esse ano, por causa da Sarinha, que é uma excelente professora, eu estou tentando aprender inglês. Você vai começar a encontrar sermões em inglês, e já tem pessoas lendo em inglês os sermões. Você vai lembrar disso? Deus deu uma palavra para você, Deus dá a palavra ou não? Ele continua revelando? Então não tenha pressa. Assente-se num lugar e comece a escrever, e não queira escrever tudo de uma vez. Você começa a escrever, começa a estudar, sondar, pesquisar, ora, depois sai. Você ainda tem mais 5 dias até a tua pregação. Depois volta, lê segunda vez, ora, continua escrevendo. E eu não sei como é que é o seu computador. O meu editor de texto, eu posso apertar um botão, ele fica lendo para que eu ouça. E aí eu fico olhando as coisas que estão erradas, que a ideia está ruim. Então, a primeira coisa que eu queria que a senhora, igreja, aprendesse nesta noite: Deus te deu uma palavra. Então não seja negligente, estude ela, escreva. Olha o que o Senhor disse para Moisés, para Isaías, para Jeremias e outros escritores bíblicos. E agora aqui o apóstolo João diz que ele ouviu uma voz que dizia: o que vês, escreve. No versículo 12 ele diz assim: virei-me para ver quem falava comigo. Venha por favor para Êxodo capítulo 3. Diz assim o versículo 3 e 4. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. Venha por favor ainda para João capítulo 20. Nós vamos ler o versículo 14 e depois o versículo 16. João capítulo 20, diz assim o versículo 14: e tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. 16, disse-lhe Jesus: Maria, e ela voltando-se disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Olha aqui, queridos irmãos, o apóstolo João, ele disse: eu virei-me para ver quem falava comigo. Moisés disse: eu me virei, e o Senhor vendo que ele se virava. E agora aqui nós temos Maria, no domingo da ressurreição, ela se vira para ver Jesus, não o reconhece, e quando fala, achando que era o jardineiro, ela ouve a voz do Senhor e se vira outra vez, e então o vê. Irmãos, esses detalhes que a palavra de Deus traz, eles não são acidentais. É palavra de Deus, não é palavra de homem. Nós às vezes falamos coisas e depois nos arrependemos. E pensamos: por que eu falei aquilo, por que eu falei daquela maneira, por que eu falei naquela hora, eu não devia ter falado. Aqui é a palavra de Deus, é perfeito isso aqui. Irmãos, nesses tempos agora de restrição, de limitação, cheio de protocolos,
uma porção de cristãos tolos acham que pode servir a Deus através da live. E eles estão completamente enganados. Esse não é o tema. Não é o tema desta noite. Mas não se iluda. Olha o que diz: Moisés virou-se. Ele deixou o seu lugar para ver o que era aquilo que estava acontecendo. Quando nós lemos Êxodo 19, 17, o texto diz assim: Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus. Presta atenção. Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus. Eu pergunto para os irmãos: o povo já não era de Deus? O arraial não era de Deus? Eles não poderiam ter ficado lá? Mas é claro, Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus. O Senhor Jesus, em Mateus 16, 18, quando fala edificarei a minha igreja, a palavra que ele usa é ekklesia, do grego klesses. Ele está dizendo, a palavra igreja significa chamados para fora. E os irmãos vão lembrar que quando foram proibidos os cultos por esses políticos corruptos que nós temos e que nunca deveriam receber o voto de um cristão, como que um cristão pode reeleger ou votar em quem manda fechar a igreja? Alguém aqui crê que Jesus cura? Ele cura nesse lugar também? Então como que eu posso dizer que ele cura e aceitar que alguém feche a igreja dizendo que aqui é um lugar de contaminação? E ainda reelejo a pessoa. O testemunho dela é totalmente contrário à palavra de Deus. E os irmãos lembram quando iniciou essa fase e os cultos foram proibidos e a igreja ficou fechada. E eu dizia: irmão, lá na sua casa, tome banho, ponha a sua camisa de domingo, ponha a sua roupa de domingo e venha para a igreja. Os irmãos lembram disso? Um monte de gente falava: pastor, eu fico com preguiça, eu fico de chinelão mesmo. Porque é rebelde, não reconhece o seu pastor como homem de Deus, nem como a palavra ministrada como palavra de Deus. Por quê? Porque a pessoa fica em casa vendo o culto pela live e levanta e vai ao banheiro e toma água e pega refrigerante na geladeira e mexe em outra coisa e vai sapear na televisão, tudo ao mesmo tempo. Irmãos, Moisés levou o povo para fora do arraial ao encontro de Deus, para que saíssem daquilo que eles estavam fazendo e ficassem totalmente à disposição daquilo que Deus ia revelar e ia fazer no meio deles. Irmãos, as pessoas que vão assistir o vídeo depois, elas vão entender o que eu estou falando, mas jamais terão a mesma disposição de vocês. Que você está aqui inteiramente. Você está neste lugar, parado neste lugar. E é por isso que diversas vezes eu tenho dito: não atenda telefone na hora do culto. É uma falta de respeito com o seu pastor. É uma falta de respeito com as pessoas que estão ao seu lado. E quer saber o que é pior? Você está dizendo que Deus não tem poder para cuidar de você. Fica assustado, né? Pense uma coisa: de manhã até 6 horas da tarde você não conseguiu fazer seu negócio, não conseguiu fechar o contrato. É bem na hora do culto. Deus não pode fazer isso em outro momento. Por isso Moisés tirou o povo, ele virou-se para Deus, Maria virou-se para Deus, e quem mais? João: virei-me para ver quem falava comigo. Os irmãos estão compreendendo a palavra, amém? Não é uma letargia, uma inércia espiritual. Não é se acontecer alguma coisa eu vou lá ver. Não é se a minha curiosidade for aguçada eu vou lá ver. Não. Eu vou lá adorar ao Senhor, eu que vou adorá-lo.
se Ele vai fazer algo, isso é um assunto dele, porque Ele é o Senhor, Ele que resolve, Ele que decide, mas eu vou adorá-lo, eu vou ficar quieto ouvindo a sua palavra. Então aqui nós vemos João dizendo, eu virei-me, e quando ele se vira, olha agora que interessante, ele viu Jesus? Não viu. Está aqui no versículo 12, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. Olha o que diz o versículo 20. Venha por favor para o versículo 20, Apocalipse 1, versículo 20. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são o quê? As 7 igrejas. Aqui tem um mistério. Ele se vira achando que vai ver alguém que está falando com ele, que nós sabemos já em seguida que é o Senhor Jesus. Mas ele não vê Jesus, ele vê a igreja. Olha, vamos ler de novo, versículo 12. Virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Ele procura Jesus e quem ele vê? A igreja. Na verdade, ele vê as igrejas. E aqui de novo, o rebelde diz que não precisa estar ligado à igreja e que não precisa ser da igreja para servir Jesus, para andar com Jesus, para ver Jesus. Mentira. Aqui é muito claro. João queria ver Jesus e quando ele se vira, quem ele vê? A igreja. A igreja. O apóstolo Paulo, nas suas doutrinas, ele deixa muito claro. Ele fala dos de dentro e os de fora. Ora, se está fora é porque não é de dentro. Eu pergunto, irmão, irmã, você é da igreja? Ou você também acha que pode servir a Deus sendo de fora? João deixa isso muito claro. Eu me virei para ver. Em vez de eu ver Jesus, eu vi as igrejas e no meio delas Jesus. E se agarra aí na sua cadeira. O Senhor Jesus um dia virá buscar a igreja. Ele não vai vir buscar as pessoas boas, não vai vir buscar as pessoas honestas, não vai vir buscar o bom marido, a boa mãe, o bom pai de família. Ele não vai vir buscar essas pessoas. Ele vai vir buscar a igreja. Entenda isso. Ore que o Espírito te dê a revelação. Porque Satanás, ele tenta convencer o homem pecador que ele não precisa nem ser da igreja e nem de Jesus, e assopra no seu ouvido, você é uma boa pessoa, quando você morrer, você vai para o céu. Está cheio de gente assim, e você convida a pessoa e fala, vamos ao culto, por quê? Teu cara de bandido? Eu não roubo, não mato, não fumo, e aí faz uma lista de coisas. Ora, se uma pessoa fosse para o céu porque ela é boa, caminhe comigo um instante só, o Senhor te trouxe aqui. Se uma pessoa fosse para o céu porque ela é honesta, correta, bom pai de família, bom marido, se uma pessoa fosse salva por causa disso, o Senhor Jesus precisaria morrer na cruz? Não precisaria. Você mesmo conhece pessoas que não são de igreja, são honestos, se fala que o encontro é às 8 está lá, se o pagamento é dia 15 está lá. Ora, se uma pessoa fosse salva pela sua própria justiça, o Senhor Jesus não precisaria morrer na cruz. Então aqui o apóstolo deixa bem claro, eu me virei, mas quando eu me virei, quem eu vi não foi Jesus. O primeiro que eu vi, no primeiro plano, foram as igrejas, e andando no meio das igrejas, Jesus. Aleluia. Nessa noite aqui em Londrina, estão acontecendo cultos em vários lugares.
E o Senhor Jesus está por lá. E Ele está aqui também. Maravilhoso, lindo, digno de glória, de louvor, de adoração. Nós não o vemos, mas sabemos que Ele está aqui. E nós te louvamos, Senhor. Diga uma palavra para Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Sabemos que passeias também por este lugar. Aleluia. Bendito é o teu nome. Amém e amém. Depois, ele diz assim, versículo 13, no meio dos 7 castiçais. O que são os castiçais? As igrejas. E vi no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Queridos irmãos, essa expressão Filho do Homem, ela foi usada algumas vezes nos livros do Antigo Testamento, mas especialmente em Ezequiel, eu contei, você vai achar pelo menos 90 vezes Deus falando assim: Filho do homem, põe-te em pé, falarei contigo. Filho do homem, olha o que estão fazendo. Filho do homem, mais de 90 vezes. Mas eu queria que você viesse comigo para o livro do profeta Daniel, porque é dali que o Senhor Jesus adota esse título. Daniel capítulo 7, o versículo 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu, um como o Filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele, e foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. Aleluia! Glórias a Deus! O profeta Daniel está dentro do império dos caldeus, o império babilônico. O imperador é Nabucodonosor. Morre Nabucodonosor, o seu filho Belsazar ascende ao trono, mas porque se rebelia contra Deus, o Senhor extermina o seu poder, a sua glória, e em seguida sobe ao poder Dario, o Medo, do império dos Medos e dos Persas. E depois de Dario, Ciro sobe ao poder. Na sequência vem o império de Alexandre o Grande. Na sequência vem o Império Romano. Todos esses reinos, como peças de dominó, você já brincou disso. Uma peça cai e vai derrubando a outra, vai derrubando a outra, vai derrubando. Mas Daniel diz que o reino do Senhor Jesus é o único que não passará, o único que não será destruído. Querido irmão, irmã, diga sim para Deus. Faça parte do reino que nunca passará. Aleluia. Acene positivamente para Jesus, porque Ele é o Filho do homem e foi-lhe dado domínio, honra, o reino, para que todos os povos, nações e língua o servissem. E é dessa revelação que o Senhor Jesus se apropria da expressão Filho do Homem, e só Mateus usa ela em relação a Cristo mais de 30 vezes. E olha o que diz no versículo 13: vestido até os pés de uma veste comprida, e cingido pelo peito com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Amém. Eu quero primeiro chamar a atenção dos irmãos, que o apóstolo João, ele diz
como lã branca, como neve, como chama de fogo, como se tivesse sido refinado, como a voz de muitas águas. O uso que o apóstolo faz dessa pequena expressão como, revela que as palavras faltaram para ele. Ele está expressando o melhor que ele pode, mas ele sabe que aquilo que ele vê é muito maior do que aquilo que ele consegue expressar. Por isso que ele diz como, não é literal, é simbólico. Ele está usando uma maneira, um discurso, tentando esclarecer os seus leitores e a igreja que ainda ouviria a leitura dessa palavra. Com certeza é muito mais do que isso. E aqui ele está falando da glória do Senhor Jesus. Sabe, o rei que se fez servo, o Deus que se fez homem, aquele que era rico e se fez pobre, e que não tinha um lugar para apoiar a sua cabeça, e que entrou em Jerusalém montado num jumentinho que não era dele, aquele tempo passou. Aquele tempo passou. O apóstolo Paulo diz aos filipenses que ele se esvaziou da sua glória e aniquilou-se a si mesmo, tomou a forma de servo, fez-se semelhante ao homem e foi descendo até a morte, morte de cruz, para que hoje nós estivéssemos aqui. O que é que trouxe você aqui, senão a pessoa de Jesus? O que é que trouxe você aqui, senão um desejo de ouvir a palavra de Deus? Mas, irmãos, aquele Jesus que foi humilhado, cuspido, aquele passou. Aqui agora nós vemos Jesus vestido de glória, vestes compridas, cingido pelo peito com um cinto de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca. Irmão, isso aqui não fala que era velho, isso aqui não significa que ele era velho, guarde isso. Porque a lã não se torna branca por ser velha, nem a neve. Isso aqui é uma figura que ele usou, porque ele mesmo falou, como? Para mostrar a glória, a majestade, a beleza indescritível do Senhor Jesus. Os pés semelhantes a latão reluzente. Como? Percebeu como? Aquilo que ele conseguia colocar em palavras. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. E diz assim, os seus olhos eram como chama de fogo. Venha comigo para Hebreus capítulo 4, o versículo 13. Hebreus capítulo 4, o versículo 13, diz assim: e não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Essa palavra aqui, irmãos, ela deve ser cindida ao meio. Para o pecador, para aquele que vive em rebelião contra Deus, essa é uma palavra terrível. Porque o texto deixa muito claro, não há criatura alguma encoberta diante dele, não importa quem é a pessoa, ela não consegue se esconder, porque os olhos do Senhor são como chamas de fogo. Mas para o pecador arrependido, contrito, humilhado, rendido aos pés do Senhor, essa mesma palavra é uma palavra de salvação. Quando você lê Números capítulo 23, onde é contada a história de Balaão, que foi contratado por Balaque para amaldiçoar o povo do Senhor. Vejam que interessante, o rei Balaque e esse adivinho, feiticeiro, esse Balaão, eles estavam em cima de uma montanha, e lá embaixo estava Israel. Israel não sabia que lá em cima da montanha
tinha alguém contratado a peso de ouro para lançar maldição sobre Israel. Mas aquele diante de quem ninguém pode se esconder, ele também estava lá olhando a montanha, vendo esse homem contratado para amaldiçoar o povo do Senhor, e lá embaixo o povo inocente. Não estou falando que não eram pecadores, inocentes nessa história, nem sabiam o que estava acontecendo. E toda vez que Balaão abria a boca para amaldiçoar o povo do Senhor, o Senhor mudava o seu discurso, e ele tinha que abençoar o povo do Senhor, e tinha que abençoar, porque ninguém pode se esconder. Irmãos, quando a cidade de Samaria foi cercada, e o profeta Eliseu estava dormindo na sua cama, e pela madrugada, o seu moço, seu aprendiz, seu ajudante, acorda o profeta, e acorda de madrugada muito cedo. E o profeta diz o que foi. Ele falou: olha, a cidade está toda cercada. Os inimigos cercaram a cidade, nós estamos cercados juntos. Ele falou assim: se acalme, são mais os que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Os irmãos notaram, o profeta estava dormindo, mas aquele que não dorme, a palavra de Deus diz que ele nem tosqueneja. Aqui quem já viajou de madrugada, às vezes dá uma tosquenejadinha no volante. O Senhor, ele não dorme nem tosqueneja. Ele estava olhando o seu povo e guardando, e enviou um arraial de anjos que cercou o exército inimigo, e cercou Eliseu, e cercou o povo do Senhor. E o profeta diz: Senhor, abre os olhos do moço para que ele veja. E o Senhor abriu os olhos e viu que a cidade estava cercada de carros e cavalos de fogo do Senhor, o nosso Deus. Aleluia. O Senhor Jesus, ele tem olhos como chama de fogo. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Diz assim no versículo 16: e ele tinha na sua destra 7 estrelas. No versículo 20 diz assim: as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Olha que palavra maravilhosa. Glória a Deus pelo seu amor pelos pastores. Aqui o que ele está dizendo: os pastores das igrejas estão na mão do Senhor. É o que diz. Porque, irmãos, é fácil de você pensar. O Senhor não ia usar um homem para mandar uma carta para anjo. É o contrário. É o Senhor que usa anjo para ministrar algo para o ser humano, nunca o ser humano para ministrar para anjo. E nós vamos ver na sequência que as cartas são dirigidas ao anjo da igreja que está em tal lugar. Venha comigo, por favor, para Malaquias capítulo 2, versículo 7. Porque os lábios do sacerdote guardarão a ciência, e da sua boca buscarão a lei, porque ele é o anjo do Senhor dos exércitos. Irmão, se não é o Senhor para guardar o pastor está acabado antes de começar. Você pode procurar lá no meu blog, me perdoe repetir, mas me sofra, porque é para o seu bem. Lá tem uma matéria onde eu escrevi: por que pastores suicidam? Você pode ler. E eu tenho uma resposta que eu vou resumir aqui para a igreja: porque não são pastores. São pessoas que herdaram a igreja de alguém, pessoas que foram trazidas para o ministério por outras motivações. Mas se você perguntar para essas pessoas: quando foi que Deus falou com você, que é para você ser um pastor? Não, eu estou no ministério. Não, Deus. Não, palavra profética, não. Deus e você. Quando que Deus falou com você? Você acha que Deus chamaria alguém para o ministério
e depois o abandonaria? São pessoas que receberam um título de pastor, fizeram um curso de teologia, fizeram capelania, receberam uma palavra profética de algum maluco. Mas aqui a palavra de Deus deixa muito claro: os pastores, eles estão na mão direita de Deus, não é na esquerda, é na mão direita do Senhor, o nosso Deus. Venha comigo para Salmo 16, o versículo 11, eu só vou ler partes, e nós já estamos caminhando para o final. Salmo 16, 11. Olha o que o salmista Davi diz: far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença há abundância de alegrias, a tua mão direita há delícias perpetuamente. Olha o que diz ainda 48, o versículo 10: segundo é o teu nome, ó Deus, assim é o teu louvor até os confins da terra. A tua mão direita está cheia de justiça. E em último lugar, 63, versículo 8. A minha alma te segue de perto, a tua destra me sustenta. Amém. Igreja querida, meu irmão amado, minha irmã, vire-se para Deus. Aprenda com João, com Moisés, com Maria. Vire-se para Deus. O Senhor continua fazendo revelações. Irmãos, infelizmente nós mudamos, mas o Senhor não mudou. Se nós nos virarmos para Ele, Ele diz na sua palavra: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Vire-se para Deus. Una-se à igreja, faça parte ativa e viva da igreja. Porque se você quer encontrar Jesus, você o encontrará na igreja. E essas pessoas que dizem que você não precisa estar na igreja para servir a Jesus, presta atenção na vida delas. Olhe para onde o caminho que elas escolheram as está levando. Lembre que o Filho do Homem está aqui, poderoso. Faça parte de um reino que nunca jamais será destruído, que nunca passará. Aleluia! Glórias ao nome maravilhoso do Senhor. Ore sempre pelo seu pastor. Respeite aquele pastor lá da outra igreja, porque ele está na mão de Deus, na direita. Respeite aquele pastor da internet, respeite aquele pastor da televisão. Não murmure, não critique. As pessoas às vezes falam mal. Se você não é de lá, você não tem nada que falar dele. E se você é, também não. Notou? Porque por que você ficaria lá se você falaria mal dele? Então, se você é de lá, não fale mal dele. Se você não é, por que você vai falar? Ele está na mão de Deus. Acha que o Senhor, esse cujos olhos são como chama de fogo, não conhece os meus pecados como pastor? Acha que o Senhor não sabe que eu sou um pecador? Acha que o Senhor não sabe que aquele pastor que alguém fala mal, não sabe que ele é um pecador? Mas o Senhor o escolheu, e o Senhor quer salvar ele também. E caia da cadeira, o Senhor quer salvar a mim também. E eu quero ser salvo, e eu fui salvo, e eu estou sendo salvo agora, e eu serei ainda, porque também estou na mão direita do Senhor. Aleluia. Eu quero orar com a senhora, igreja. Incline sua cabeça só um instante. Aleluia. Eremasai, Routiafar. Anamacheia, tuidecantrius teifanai. Receba adoração, receba louvor, receba as ações de graça,
Acolha estas ovelhas que aqui vieram com um tempo que estava assustador. E a minha irmã veio, meu irmão veio, trouxeram as crianças, trouxeram os filhinhos. Acolha esta igreja. Perdoa-nos os pecados, que são muitos. Apaga as nossas transgressões e dá-nos a alegria do Teu Espírito Santo. Renova em nós a alegria da salvação. Ó Deus, dá-nos este prazer indizível de fazer parte da igreja de Cristo e fazer parte deste reino que nunca passará. Abençoe os pastores, Senhor. Abençoe aquele pastor da televisão, aquele pastor da internet, aquele pastor da igreja riquíssima lá do centro, o pastor da igreja paupérrima lá do bairro. Nós entendemos pela palavra que todos estão nas Tuas mãos e o Senhor tem um propósito com todos eles. Ó Deus, supra a mesa daquele pastor, que haja abundância na sua casa, para que seus filhos se alegrem no ministério de seu Pai. Ó Deus, abençoe cada um que ouviu a Tua palavra, que ela traga cura nesta noite, que ela traga prosperidade e, acima de tudo, que ela nos vista de salvação. Oramos assim em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Ó Deus querido, nós Te amamos. Queremos Te amar mais, Senhor. Dá-nos um coração grato e voluntarioso. Amém e amém. Graças a Deus.